Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha nos documentos de processo judicial, sabe? O caso 08003148.2025.8.19.0010. Isso, lá do Juizado Especial Cível de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio. Exato. A gente tem aqui, olha, petição inicial, contestação, impugnação, atas, o dossiê completo. Bastante coisa. E a missão é entender uma briga por causa de um contrato de consórcio que foi cancelado, né? O valor da causa até que não é gigante, R$ 5.286,12. Mas o nó da questão é um valor bem menor que o autor pagou. Precisamente. É o caso do Evandro Lima de Almeida contra a Coimex, administradora de consórcios. Assim, a questão-chave é, um consorciado que desiste, quando é que ele recebe o dinheiro de volta? E quais descontos podem aplicar? Parece simples, mas Mas nunca era. não é tão simples assim. Envolve a lei, o contrato. Tá, vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso. O autor, o Evandro, ele entrou num consórcio de imóvel. Isso foi em maio de 2022. Pagou só a primeira parcela, R$ 286,12. Teve até um desconto promocional. Mas aí, logo depois, por questões pessoais, ele precisou desistir. Acontece. E aí que a coisa, fica interessante. Ele pediu o dinheiro de volta na hora, imediatamente. Certo. E a resposta da administradora foi, olha, devolução só por sorteio entre quem saiu, os excluídos, ou então só no final do grupo. Ah, o clássico, final do grupo. Exato, só que o grupo tem prazo de 216 meses. Nossa. São 18 anos de espera, potencialmente, né? Por R$ 286. Ele achou um absurdo, claro, abusivo. Faz sentido a indignação. E ele argumenta isso na petição, né, na réplica também, de abril de 2025, ele levanta pontos importantes. Quais, por exemplo? Ele se declara pessoa com deficiência, PCD, e diz que perdeu renda durante a pandemia. Isso, segundo ele, agravaria a situação de vulnerabilidade dele. Entendi. E com base nisso, e também no Código de Defesa do Consumidor, principalmente artigos 51 e 53, ele classifica essa espera toda como desproporcional, lesiva. Além da espera, ele reclama de mais alguma coisa? Dos descontos. Sim. Ele contesta uma multa de 15%. 10% iria para o grupo, 5% para a administradora. E também a taxa de administração, que era de 13,99% sobre o valor total do bem. Certo. O argumento dele é: primeiro, a Coimex não provou que a saída dele causou um prejuízo real que justifica essa multa toda. E segundo, cobrar a taxa de administração inteira, sendo que ele ficou só um mês no contrato. Proporcionalmente, seria muito pouco. E o que ele pede, então? Ele pede a restituição imediata dos R$ 286,12, com correção e juros. E que o único desconto seja a taxa de administração, mas só a parte proporcional a um mês, tipo 12avos do total da taxa. Parece bem razoável, olhando pelo lado dele. Mas e a Coimex? O que a administradora diz na contestação? Eles devem ter defendido as cláusulas do contrato, imagino. Com certeza. A contestação deles é de março de 2025. E eles se baseiam totalmente na legalidade das cláusulas. Usam a Lei dos Consórcios, a Lei 11.795 de 2008 e as normas do Banco Central, o Bacen. Argumentam que o contrato está seguindo a lei direitinho. Que as cláusulas 39 a 41 e a 102 do contrato deles realmente prevêem isso. Devolução para quem desiste ou é excluído é por sorteio ou só no fim do grupo. Não tem jeito. Tá, mas e a questão da espera longa? Dos 18 anos? Aí eles trazem um argumento forte. O tema 312 do STJ. STJ, Superior Tribunal de Justiça, né? O que diz esse tema? Exato. É uma decisão importante em regime de recurso repetitivo. Isso significa que vale para todos os casos parecidos nos tribunais inferiores. E ela diz basicamente que a restituição para consorciado desistente não é imediata. A devolução deve ocorrer em até 30 dias depois do encerramento do grupo. Ou seja, o STJ meio que validou essa espera, priorizando a saúde financeira do grupo todo. Entendi. Então essa decisão do STJ pesa bastante a favor da administradora, pelo menos quanto ao prazo da devolução. Pesa muito. É o principal argumento deles para quando devolver. Aí, sobre os descontos, eles também defendem. A multa contratual das cláusulas 42 e 43 dizem que a desistência causa sim prejuízo, tanto para o grupo quanto para eles.
E citam até o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil para justificar. E a taxa de administração? Aquela de quase 14%? Também defendem. Citam outra decisão do STJ, a súmula 538, que diz que as administradoras podem sim fixar taxa de administração acima de 10%. E afirmam que essa taxa remunera todo o serviço de gestão do grupo e, por isso, não seria restituível nem calculada proporcionalmente se a pessoa sai antes. Certo. Então, posições bem opostas. Teve tentativa de acordo? Teve uma audiência de conciliação em 8 de abril de 2025, mas não deu certo. Sem acordo. E sem acordo. As partes disseram que não tinham mais provas para apresentar e aí o caso foi para uma juíza leiga fazer um projeto de sentença, que é tipo uma minuta, né, para a juíza titular analisar depois. E depois disso ainda teve uma coisa meio diferente, né? Pois é, um detalhe curioso no processo. Em maio de 2025, depois da audiência, quando já não era mais para apresentar provas, o autor juntou um arquivo de áudio, um MP3. Um áudio. Pra quê? Ele disse que era um resumo do caso para facilitar a compreensão do juízo, uma coisa bem fora do comum para essa fase do processo. Interessante. Bom, então o que a gente tem aqui no final das contas é um conflito claro, né? Sim. De um lado, um consumidor que alega vulnerabilidade, dificuldade e pede uma flexibilidade para receber um valor baixo de volta logo. Exato. E do outro, uma administradora que se apega às regras de um sistema financeiro coletivo, né, que tem lei própria, tem decisão de tribunal superior. Exatamente isso. O que eu acho fascinante nesse caso é como um valor, vamos dizer, relativamente pequeno, R$ 286, levanta discussões tão grandes, tão complexas sobre equilíbrio de contrato, proteção do consumidor de um lado e a necessidade de manter um sistema coletivo funcionando do outro. É verdade. E fica a reflexão, né? Até que ponto as regras gerais padronizadas de um contrato de adesão, que dura anos como um consórcio, devem ou podem ser flexibilizadas quando aparecem circunstâncias pessoais adversas, ainda mais quando a pessoa invoca princípios como dignidade humana, vulnerabilidade. Uma pergunta difícil. Sem dúvida. O resultado desse caso específico, a sentença final, pode trazer mais um elemento para a gente pensar sobre essa tensão constante do direito do consumidor.